Ana Luísa e eu tenho 14 anos. E essa daqui é minha irmã. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 18 anos. Bom, como vocês podem ver, estamos num cenário diferente. Vocês gostaram? Bom, agora trocando de assunto, vamos começar o nosso estudo da semana do dia 3 a 9 de fevereiro com o tema Este é o Espírito de Revelação, que é da Escritura de Doutrina e Convênios, seção 6 até a seção 9. Mas antes de estudarmos as escrituras de hoje, o Bensegme dessa semana, o Bensegme nos faz um convite de lermos os Vozes da Restauração, que fala sobre a tradução do livro de Mormon, com o relato de Oliver Cowdery, nesse, que ele recomenda, e de Emma Hale. Os capítulos que nós vamos ler falam quando Oliver Cowdery conheceu Joseph. Mas como que isso aconteceu? No outono de 1828, um jovem professor chamado Oliver Cowdery aceitou um emprego para dar aulas em Manchester, Nova York, e ficou hospedado com a família de Lucy Joseph Smith Sr. Oliver tinha ouvido falar do filho deles, Joseph. Ele começou a ouvir histórias do filho dos Smith, Joseph Jr., seus encontros com anjos e a descoberta de placas de ouro por ele. Sua curiosidade aguçou-se, então ele fez a seu senhorio muitas perguntas, ansioso por aprender mais. A princípio, Joseph Sr. estava relutante em compartilhar, mas por fim deu lugar às súplicas de seu hóspede e falou-lhe sobre as experiências de Joseph Smith. Como a família Smith descobriu para Oliver as visitas de anjos, o registro antigo e o dom de traduzir pelo poder de Deus. Oliver ficou fascinado. Seria verdade? Lucy e Joseph Sr. deram a ele um conselho que se aplica a qualquer pessoa que esteja buscando a verdade. Ore e pergunte a Deus. Considerando a si mesmo alguém que buscava a verdade, Oliver quis saber mais. Então, Oliver Cowdery estava deitado pensando. Poderiam ser verdades as histórias que eu estava ouvindo? Um professor de 22 anos de idade estava hospedado em Palmyra, Nova York, na casa de Joseph Smith Sr., no outono de 1828. Logo depois que ele chegou na área. Se essas coisas maravilhosas fossem verdade, Oliver precisaria saber. Ele orou. Veio-lhe uma paz, convencendo-o de que Deus havia falado e confirmado as histórias que ouvira. Então, isso é um exemplo de que mostra que não apareceu um anjo para ele, como apareceu para Joseph, mas veio o sentimento de paz em seu coração. Então, mostra que não precisa vir um anjo na nossa frente para nós vermos se é verdade ou não. É só nós termos esse sentimento de paz e confiar no que nós estamos sentindo, porque às vezes Satanás quer que nós pensamos que é tudo mentira. Então, quando me vem um sentimento desse jeito, de que eu não acredito em alguma coisa, eu penso nas experiências que eu tenho que eu tive com o Evangelho, e isso me faz fortalecer ainda mais meu testemunho. Ele não falou a ninguém sobre essa experiência, embora sempre mencionasse as placas de ouro, e gradualmente veio a acreditar que Deus o estava chamando para ser um escrevente para Joseph Smith, enquanto ele traduzia. Quando o período letivo chegou ao fim, na primavera de 1829, Oliver viajou para Harmony, Pensilvânia. E nos outros episódios, nós conseguimos ver que, pelo contexto, Joseph já tinha se mudado para Harmony, já tinha saído de Palmyra. No último episódio, a gente comentou sobre isso. Então, ele, depois que o final do ano letivo acabou, ele foi visitar Joseph. Então, Joseph já estava morando com a Emma, sua mulher. Então, eles estavam cultivando as terras de Isaac Hale, pai de Emma, porque eles compraram a propriedade dele. A tradução das placas havia cessado por algum tempo, depois que o escrevente de Joseph, Martin Harris, perdera o manuscrito no verão anterior. Apesar desse revés, Joseph havia tranquilizado sua mãe, dizendo-lhe que um anjo tinha lhe dito que o Senhor me enviaria um escrevente e confio em que sua promessa será confirmada. De fato, o Senhor enviaria um escrevente, e para a surpresa de seu pai e de sua mãe, era Cowdery, o homem que tinha ajudado a preparar-se. Oliver Cowdery chegou à casa de Joseph M. Smith em 5 de abril de 1829. Joseph e Oliver não perderam tempo. Depois de passar o dia 6 de abril atendendo a alguns negócios, eles começaram juntos o trabalho de tradução no dia seguinte. E uma curiosidade muito legal é que Emma serviu como primeira escrevente antes de receber a ajuda de seu irmão Reuben Hale, mais tarde de Martin Harris. E aí só depois foi Oliver Cowdery. Então agora que já sabemos
sobre a história de como Oliver Cowdery se tornou o escrevente de Joseph Smith, voltaremos agora para quando Oliver teve uma revelação que mostrava que era verdade tudo quanto os pais de Joseph falavam para ele. A resposta que o Senhor deu para ele foi de uma forma inesperada. Como a Amy disse anteriormente, não foi por um anjo, mas sim um sentimento de paz em sua mente. Em Doutrina e Convênios 6, 22 e 23 diz: em verdade te digo, se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto? Que maior testemunho podes ter que o de Deus? A revelação, descobriu Oliver, não é apenas para profetas como Joseph Smith, é para qualquer pessoa que a queira e a busque diligentemente. Oliver ainda tinha muito a aprender, mas sabia o suficiente para dar o próximo passo. Oliver soube que o Senhor estava fazendo algo importante por intermédio de Joseph Smith, e ele quis participar. O que são dons espirituais? São bênçãos espirituais especiais concedidas pelo Senhor às pessoas dignas para benefício delas próprias e para que os usem a fim de abençoar e ajudar as outras pessoas. Há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. Alguns deles são o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, o dom de tradução, o dom de sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da profecia, o dom de acreditar no testemunho de outros e muitos outros. E a gente tinha um exemplo do dom das línguas. Muitos missionários eles recebem esse dom porque, por exemplo, americanos vêm aqui pro Brasil e tipo, a gente não é da nossa ala, mas é da ala vizinha da nossa. Ela chegou faz 2 meses assim pro campo missionário de verdade e ela já entende bastante e já fala perfeitamente. Sim, e tem muitas pessoas, né, que recebem esse dom justamente. Nossa, é incrível de ver. E é um esforço, né? Não é necessariamente um dom que você nasce. Tem gente que nasce, mas você pode desenvolver, assim como mostra no filme O Outro Lado do Céu, em que ele realmente está se esforçando para aprender, que o Senhor abençoa e ele começa a falar certo a língua deles lá em Samoa. Então é muito legal esse tipo de coisa. Sim. Como podemos procurar com zelo os melhores dons? O Senhor disse: pois a todos não são dados todos os dons, pois há muitos dons e a cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus. A alguns é dado um, a outros é dado outro, para que desse modo todos sejam beneficiados. Para desenvolvermos nossos dons, precisamos descobrir quais são. Fazemos isso orando e jejuando. Precisamos procurar os melhores dons. Algumas vezes, as bênçãos patriarcais nos dizem quais os dons que recebemos. Precisamos ser obedientes e fiéis, a fim de recebermos dons. Devemos, depois, usá-los para fazer o trabalho do Senhor. Eles não nos são dados para satisfazer nossa curiosidade ou para nos provar qualquer coisa, porque carecemos de fé. A respeito dos dons espirituais, o Senhor disse: eles são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e daqueles que procuram assim fazer, porque nós não somos perfeitos. Pensem em alguns dons espirituais que os fortaleceriam pessoalmente ou que o ajudariam a servir o Senhor e a outras pessoas. Marvin. Não, a gente tem que comentar isso, porque é pra pensar. Aí eu vou falar. Bom, eu pensei e o dom talvez seria o de que eu queria, o dom do conhecimento. Porque eu achei legal e as informações a gente vai colocar certinho na comunidade. Então, se vocês querem saber certinho as escrituras que falam dos dons e tal, avisem aí que a gente coloca lá. Sim. Se vocês quiserem. Eu acho que tem muitos que eu gostaria. Eu gostaria de ter o dom de línguas, eu gostaria de ter algum dom relacionado à paciência. Nossa, muito. Não, eu queria ter algum dom relacionado a isso. É muito importante, eu acho que é muito difícil de desenvolver, né? Então, eu adoraria. E, bom, o Elder Marvin G. Ashton, com o título do discurso Pois há muitos dons, ele errou no direito de 1988, diz: permitam-me mencionar alguns dons que nem sempre são evidentes ou notados, mas que são muito importantes. O dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar e seguir a voz suave e mansa, o dom de chorar, o dom de evitar contendas, o dom de buscar o que é justo, o dom de não julgar,
o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de se importar com o próximo, o dom da ponderação, o dom de orar, o dom de prestar um testemunho poderoso. São dons que muitas vezes as pessoas, não se lembram, sempre tipo, eu quero algo grandioso, mas essas pequenas coisas, aparentemente, pequenas aparentemente só, são muito poderosas e são muito difíceis, são dons que você demora para desenvolver. Se você não nasce com, você tem um longo caminho, para merecer e desenvolvê-los. Não é algo tão simples assim quanto aparentemente a gente pode pensar em primeiro momento. E Deus nos dá esses dons porque Ele ama o esforço e o trabalho. Então Ele vê que a gente está nos esforçando e Ele deseja conceder isso pra gente. E se nós não temos um dom aparentemente ainda, que a gente queira, a gente pode conseguir ele com o tempo, se a gente se esforçar. E também devemos lembrar, que Satanás ele pode imitar os dons de língua, de profecia, visões, cura e outros milagres. Ele tenta enganar a gente, ele faz a pessoa achar que ela tá prevendo o seu futuro ou alguma coisa desse tipo, sendo que na verdade isso é enganação, é coisa das trevas e é sempre dado por um espírito não muito bom. A gente vê esse exemplo nas escrituras, a menina que ela tinha aparentemente o dom de adivinhar, e aí o pessoal usava ela para apostar nas coisas, mas na verdade era um espírito ruim. Então é bem preocupante esse tipo de coisa, é importante estarmos com os olhos bem abertos para não sermos enganados. Eles podem parecer tão reais para nós que a única maneira de sabermos se são ou não de Deus é pedindo ao Pai o dom do discernimento. O próprio diabo pode aparecer como um anjo de luz. Exemplo, Moisés teve que competir com as imitações de Satanás na corte do faraó, quando o faraó queria que interpretassem o sonho dele. Muitas pessoas que normalmente interpretavam os sonhos que apareciam não conseguiram interpretar esse, porque o dom delas era falso. Sim, e também outro exemplo de Moisés foi quando ele estava... ele pegou os hebreus, ele conseguiu libertá-los do Egito, mas antes disso, passou foi vários dias tentando lá. E aí, o rei do Egito foi e falou assim, olha, eu só vou se você conseguir fazer isso, isso e isso. E aí, ele, conseguiu transformar uma bengala, uma coisa, um negócio de madeira, um cajado, em cobra, e os mágicos da corte conseguiram também. Então nós conseguimos diferenciar o poder de Deus, agora de longe. Só que aí a cobra que Moisés tinha feito engoliu a cobra dos enganadores. Exatamente. Bom, mas se você já teve dificuldades, porque a gente com certeza já teve, para receber ou entender revelação, se você não teve, você ainda vai ter, muito provavelmente. A gente não é perfeito em algumas coisas, exigem mais de um esforço espiritual. Talvez se identifique com a experiência de Oliver e aprenda com ela. A experiência dele foi que ele ficou entusiasmado com toda essa experiência que ele estava passando. E ele se perguntou se talvez também poderia receber revelação e o dom para traduzir. Então, sua primeira tentativa, porém, não foi bem sucedida. Ao lermos Doutrina e Convênios 6, 8 e 9, podemos observar que o Senhor ensinou a Oliver sobre revelação pessoal. Por exemplo, tão certamente quanto vive o Senhor, que é teu Deus e teu Redentor, tão certamente receberás conhecimento de todas as coisas que pedis com fé, com um coração honesto, crendo que receberás conhecimento. Portanto, se me pedires, receberás, se bateres, ser-te-á aberto. Guarda os mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Não busque riquezas, mas sabedoria. E eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. O que nós podemos aprender com Doutrina e Convênios, seção 6, versículos 14 ao 17, 22 e 24, aí a seção 8, do 2 ao 3, e a seção 9, do 7 ao 9, sobre as diferentes formas de se receber revelação, como você pode reconhecê-las. Então, nós separamos as coisinhas para vocês, A gente já dá para vocês tudo mastigadinho, bonitinho, sem vocês ficarem lendo horas e horas buscando a resposta. Então, a resposta para essa pergunta, bem complicadinha, é assim: bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar onde agora estás. Eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente.
E agora te digo estas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da verdade. Digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. E agora, eis que recebeste um testemunho. Porque se eu te disse coisas que homem algum sabe, não recebeste um testemunho? O que mais nós podemos aprender sobre revelações nessas sessões? Eu vou começar por mim. Que as revelações não precisam necessariamente ser vindas de um anjo, podem ser só um sentimento, e que todos nós podemos ter. Eu vi que, por mais que pareça difícil, por Senhor nada é impossível se você for pedir com fé, honestidade de coração e for da vontade dele. Sim, porque às vezes o que nós queremos não está no plano que Deus fez para nós. E às vezes o que a gente quer não é o melhor pra gente. Então, o Senhor é sempre melhor. O Senhor é sempre melhor, galera. O elder Charles A. Didier foi um 70 que discursou na Conferência de Outubro de 1991, que fala sobre testemunho. Ele disse assim: é saber pelo poder do Espírito Santo que Deus vive e é o mesmo homem. Testemunho não é apenas uma prova de que Jesus é o Cristo, mas também uma declaração ou afirmativa de que Joseph Smith viu o Pai e o Filho. Uma convicção de que o livro de Mormon tem origem divina e é um outro testamento de Jesus Cristo. Há um conhecimento de que a Igreja de Jesus Cristo, com o seu Evangelho e seu sacerdócio, foi restaurada em verdade e realidade. O profeta Joseph Fielding Smith fala também que um testemunho do Evangelho é o conhecimento convincente, dado por revelação à pessoa que procura humildemente a verdade. O presidente Benson declarou: um testemunho é um dos poucos bens que podemos levar conosco ao deixarmos esta vida. O testemunho de Jesus significa que aceitais a missão divina de Jesus Cristo, abraçar o seu evangelho e fazeis suas obras. Significa que aceitais a missão profética de Joseph Smith e seus sucessores. No livro de Mormon também nos fala que no devido tempo as placas foram entregues a Joseph Smith, que as traduziu pelo dom e poder de Deus. Hoje o registro se acha publicado em diversas línguas, como testemunho novo e adicional de que Cristo é o Filho de Deus vivo, e de que todos os que se chegarem a ele e obedecerem às leis e ordenanças do seu evangelho poderão ser salvos. As experiências de Oliver podem fazer com que você reflita a respeito de momentos em que você sentiu que o Senhor estava falando com você. O Vem e Segue-me nos convida a registrarmos nossos pensamentos ou sentimentos sobre essas experiências. Se nós já fizemos estes registros, possamos tirar um tempo para ler o que escrevemos. Caso nós não escrevemos, possamos arranjar um tempo para escrever e anotar algo que nós lembramos. E que nós não deixemos de nos fortalecer por meio dessas experiências. Inclusive, essa é uma prática muito comum, né? Em FSUA e acampamento, a gente tem um caderninho para escrever as experiências. Eu acho isso muito importante, porque depois de um tempo, a gente vai ler e pode ser a resposta do futuro. Muitas vezes a gente vê isso na nossa aula das moças, dos jovens, quando a gente debate, né? Às vezes a gente encontra um papel, um caderno, qualquer coisa antiga, e a gente vê que era a resposta que a gente precisava. É impressionante, então é muito importante a gente ter atenção a essas experiências, porque elas nos ensinam mais do que a gente imagina. Bom, o Senhor sabia que Joseph Smith enfrentaria circunstâncias muito difíceis nos anos vindouros. Podemos afirmar isso no Romanos 6,18, que fala assim: portanto, seja diligente, apoia fielmente o meu servo Joseph em qualquer circunstância difícil em que se encontrar por causa da palavra. Ele sabe quais são as nossas provações e nosso futuro também. Ele sabe tudo que a gente está passando agora, já passou e ainda há de passar. Ele sabe, e se a gente o buscar, ele vai nos ajudar. Mesmo que ele não acalme a tempestade, ele vai acalmar o nosso coração, vai nos ajudar a suportar o processo. A gente encontra, né, vários conselhos nesse conselho em específico que o Senhor deu a Joseph e Oliver, no Tony Convênio 6, 18 a 21, 29 a 27, que nos ajudam a confiar nele. É bom vocês darem uma lida, porque é muito importante. Alguns deles que nós que nós anotamos são: não busque riquezas, mas sabedoria, e eis que os mistérios de Deus te serão revelados, e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Agir de acordo com os mandamentos dele nos trará bênçãos. E se buscares, conhecerás mistérios que são grandes e maravilhosos. Se fizeres o bem, sim, e te conservares fiel até o fim, serás salvo no reino de Deus.
o que é o maior de todos os dons de Deus, porque não há dom maior que o da salvação. Sim, digo-te para que saibais que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Mas se não rejeitarem minhas palavras, as quais serão estabelecidas pelo testemunho que será dado, bem-aventurados serão. E então tereis regozijo no fruto dos vossos labores. Não tenhas receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem, como vossa recompensa. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Me lembrei aquele hino da primária, né? O sábio e o tolo. Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Sede fiéis, guardai meus mandamentos e herdareis o reino do céu. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, tratando de alguma coisa, eis que ali estarei no meio deles. Assim também estou no meio de vós. Se rejeitarem minhas palavras e esta parte de meu evangelho e ministério, bem-aventurados sereis, porque não poderão fazer a vós mais do que fizeram a mim. E mesmo se vos fizerem o que fizeram a mim, bem-aventurados sereis, pois habitareis comigo em glória. O que você acha que significa buscar a Cristo em cada pensamento? Acho que a frase em si já diz, né? Mas é você agir com base no que Cristo esperaria. É você buscar se aperfeiçoar para ser o que Ele espera de você. Então, a cada escolha, a cada ação, durante todo o seu dia, você buscar as coisas que são do Senhor. Ou as coisas boas, até as coisas seculares que são boas. Você ouvir uma boa música, você ser gentil com as pessoas, ler um bom livro, ajudar o próximo, ajudar a sua família, cuidar de alguém, servir, fazer oração. Sabe, escolhas diárias é buscar a Cristo em cada pensamento. Sim. É você não precisar estar aqui no domingo só para ver o evangelho. E esse é o tema dos jovens desse ano, né? Buscar em cada pensamento, não duvideis, não temais. Busca a Cristo, né, gente? Essa música é muito boa. Esse clube é muito bom. E, bom, isso nos mostra que a gente precisa agir de forma mais consistente nos bons momentos e nas circunstâncias difíceis. Exatamente. Podemos encontrar um conselho do presidente Russell M. Nelson, que fala assim: é necessário muito esforço mental para buscar o Salvador em cada pensamento, mas quando nos esforçamos, nossas dúvidas e nossos temores se vão, que é o tema do discurso que ele deu invocando o poder de Jesus Cristo em nossa vida, da Lia Rona, de maio de 2017. E também o Elder Neil Anderson, do qual um dos dois apóstolos, fala um pouco também sobre o discurso, que tem como tema: tendo fixado a mente nesse pensamento sobre Jesus Cristo, que nos deixa uma promessa. À medida que continuarem a fixar sua mente no pensamento sobre Jesus Cristo, prometo que receberão não somente orientação celestial, mas poder celestial. Por que às vezes temos receio de praticar o bem? O versículo 33 de Doutrina e Convênios, seção 6, nos fala algo muito importante em relação a este assunto. Não tenhas receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Também dá pra ver, né, algo que nos dá coragem para fazer o bem. Nós vamos em Números 6, 34 e 35, algo que nos dá coragem para fazer o bem. Portanto, não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós, pois estiveres estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Eis que eu não vos condeno. Segui vossos caminhos e não pequeis mais. Executai com seriedade a obra que vos ordenei. Então o Senhor vai estar conosco. Sim, e se nós errarmos, nós podemos voltar para os seus braços, porque às vezes o inimigo nos deixa com um pensamento tipo, eu fiz uma coisa de errada, mas eu não posso voltar porque eu fiz algo de errado. Mas a igreja, o evangelho, ele nos fala que, se a gente fez algo de errado, do mesmo jeito a gente tem que ir para a igreja, fazer as coisas certas e se arrepender dos nossos pecados. E o Insegne nos aconselha a cantarmos um hino que nos motive a ter coragem como Cristo. Então, o hino dessa semana que nós escolhemos para vocês estudarem em casa é Trabalhamos Hoje, número 14. Então, deem uma olhada, porque realmente é para nos inspirar a sermos pessoas corajosas, assim como Cristo foi, apesar de toda a dificuldade, toda a oposição que ele passou. Assim como Joseph Smith também. Como são 3 sessões que o Pensai nos manda estudar, a gente fez um resuminho
das 3 para vocês, que na seção 6 fala que é quando Oliver Cowdery iniciou seus trabalhos como escrevente de Joseph Smith na tradução do livro de Mormon em 7 de abril de 1829. Ele já havia recebido uma manifestação divina, atestando a veracidade do testemunho de Joseph com respeito às placas nas quais está gravada a história do livro de Mormon. Joseph inquiriu o Senhor e, por intermédio do Urim e Tumim, recebeu esta resposta. Na seção 7 fala: quando por meio do Urim e Tumim inquiriram-se João, o discípulo amado de Cristo, permanecera na carne ou morrera. A revelação é a versão traduzida do registro feito em pergaminho por João e escondido por ele mesmo. Observamos quantas vezes aparecem as palavras desejar, desejos e outras derivadas das seções 6 e 7. Sim, mas antes disso de falarmos, podemos dividir a seção 7 em partes diferentes, que podem nos ajudar a fazer um estudo melhor das Escrituras. No versículo 1 ao 3 fala: João, o amado, viverá até que o Senhor venha. Nos versículos 4 a 8 falam que quando Pedro, Tiago e João possuem as chaves do Evangelho. Então, sobre as palavras desejo, desejar e os sinônimos, né? Desejo, desejou, enfim. Quantas vezes? Na seção 6 houve 4 vezes, nos versículos 8, 20, 22 e 27. Na seção 7 houve 4 vezes também, nos versículos 1, 3, 5 e 7. Eu fiquei meio surpresa quando eu fui ver isso, porque a seção 6 é muito maior do que a seção 7 e, teve a mesma quantidade de vezes. Em Doutrina e Convênio, seção 9, vemos que um dos desejos justos de Oliver Cowdery, traduzir como Joseph Smith, não foi concedido, e também que Oliver é admoestado a ser paciente e a contentar-se, naquela época, em escrever as palavras ditadas pelo tradutor, em vez de tentar traduzir. Podemos dividi-lo em 2 partes, dos versículos 1 ao 6, outros registros antigos ainda estão para ser traduzidos. E do 7 ao 14, o livro de Mormon é traduzido por estudo e confirmação espiritual. Sim, podemos ver algumas partes disso nos versículos 3, 5 e 6, que fala: Sê paciente, meu filho, porque isto é segundo minha sabedoria e não convém que traduzas neste momento. No 5, eis que foi por não teres continuado como no princípio, quando começastes a traduzir, que tirei esse privilégio de ti. No 6, não murmures, meu filho, porque foi segundo minha sabedoria que agi contigo dessa maneira. Deus falou para Oliver também que: mas eis que eu te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Portanto, não podes escrever aquilo que é sagrado, a não ser que te seja concedido por mim. Ora, se tivesse sabido disto, poderias ter traduzido. Contudo, não convém que traduzas agora. Eis que era conveniente quando começaste, mas temeste, e a hora passou, e agora não convém. Nós podemos aprender nessa parte de que a gente tem que seguir o tempo certo, sabe? Determinado pelo Senhor. Sim, se Deus deu a oportunidade pra ele, mas ele ficou com medo e não quis, e depois ele quis. Então a gente tem que lembrar que o tempo certo é agora. Se a gente não fizer agora, a gente já perdeu a oportunidade. Faze isso que te ordenei. Faze isto que te ordenei, e prosperarás. Sê fiel e não cedas a tentação alguma. Permanece firme no trabalho para o qual te chamei, e nem um fio de cabelo de tua cabeça se perderá, e serás elevado no último dia. Amém. O que você sente que poderia ajudá-lo quando seus desejos justos não forem concedidos por enquanto, Nanda? Continuar firme, focar naquilo que eu já sei, e continuar me esforçando na obra do Senhor sem desanimar, porque assim eu vou fortalecer a minha fé. O segundo discurso que eu não lembro agora, ele pergunta assim: você tem fé para não ser curado? Ou seja, você tem fé para não receber aquilo que você pediu? Por mais que você queira e aparentemente seja justo, nem sempre é a vontade do Senhor para sua vida. Então, eu entendo que eu devo buscar me fortalecer ainda mais e não deixar que aquilo me magoe e eu me entristeça, porque se eu focar naquilo, eu posso me enfraquecer, posso cair. Sim. Na Conferência Geral, sessão de sábado de novembro de 2024, o elder Ulisses Soares nos fala: quando escolhemos permitir que Deus seja a influência mais poderosa em nossa vida, acima de nossos próprios desejos, podemos progredir em nosso discipulado e aumentar nossa capacidade de unir nossa mente e nosso coração ao Salvador. Por outro lado, quando não permitimos que a maneira de Deus prevaleça em nossa vida, ficamos desamparados e sem a inspirada orientação do Senhor. Podemos justificar praticamente tudo o que fazemos ou deixamos de fazer. Podemos também criar desculpas para nós mesmos ao fazermos as coisas da nossa maneira, dizendo: só estou fazendo as coisas do meu jeito.
As circunstâncias pessoais, como a genética, a geografia e desafios físicos e mentais, realmente influenciam nossa jornada. Entretanto, em questões que realmente importam, existe um espaço interior em que somos livres para escolher no qual vamos decidir se seguiremos ou não o caminho que o Senhor preparou para a nossa vida. Como discípulos de Cristo, desejamos trilhar o caminho que Ele traçou para nós durante seu ministério mortal. Não apenas desejamos fazer sua vontade, tudo que lhe agrada, mas também buscamos seguir seu exemplo, no caso, nos aperfeiçoando sempre. O Senhor perguntou a João amado o que ele gostaria de pedir, e isso está em Deuteronômio 7:1. E o Senhor disse-me, João, meu amado, o que desejas? Pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. Então, vamos deixar o bem segue dessa semana com uma reflexão para vocês. Porque já pensou se Deus estivesse na sua frente agora e perguntasse para você o que você deseja? Não importa o que você responderia? Então é isso, deixamos essa semana com a pergunta, o que desejas? É tudo que deixamos dessa semana. Esperamos que tenham gostado do episódio. E até o Não próximo esqueçam de vídeo. curtir, comentar e compartilhar com todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!